Olá, meu irmão, olá, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. Meu nome é Rubens, sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia e é uma grata satisfação poder estar gravando este breve vídeo para juntos meditarmos na augusta Palavra de Deus. Palavra de vida, salvação, palavra de esperança, palavra de consolo, palavra até mesmo de repreensão para todos os seus filhos, e que nós possamos, nos instantes que se seguem, tentar ter a sabedoria de que mesmo em meio às adversidades da vida, o Senhor Deus é um fato verdadeiro no meio da sua santa congregação. Eu tenho aqui em minhas mãos a santa palavra de Deus, a Bíblia, e eu quero ler com você um verso que está no Evangelho de João, capítulo 16, e o número do verso 33, onde o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos diz assim: Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Parece uma coisa ilógica, parece uma coisa sem sentido, parece uma coisa inadequada. Como que eu posso ter um bom ânimo numa aflição? Como ter bom ânimo com uma enfermidade me consumindo e o médico me dando um diagnóstico dizendo que eu tenho poucos dias de vida? Como ter bom ânimo com um casamento à beira de um divórcio? Como ter bom ânimo com o marido que às vezes sofre do vício do alcoolismo e ao chegar em casa quebra as coisas, agride a esposa e os filhos? Como ter bom ânimo com filhos e filhas rebeldes que não obedecem aos pais? Este é o mundo da qual nós vivemos. E muitas vezes nós corremos para a santa casa de Deus em busca de um refúgio. E muitos ali o fazem pensando que assim, ao realizarem esse intento, os seus problemas ficarão sanados. Mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele não nos enganou. Ele disse que independente de nós aceitá-lo como nosso Senhor e Salvador, nos batizarmos e procurarmos andar a cada dia diante da Tua santa presença, as lutas se farão presentes. Agora, como é que nós podemos obter então um conforto nos momentos de aflição? Nós vemos diariamente o mundo em que vivemos, o país, a cidade, o município onde nós moramos, as coisas que ocorrem dia a dia, no seio da nossa casa, no seio da família cristã, na sociedade de um modo geral, no mundo civil e religioso. As lutas são algo que realmente nós não podemos negar. E assim sendo, nós passamos por essas aflições. Agora, o povo de Deus está isento de passar por essas aflições? Sabe, a Santa Escritura, a Bíblia, a Palavra de Deus, nos diz no Salmo 34 e no verso de número 19 que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Isto é maravilhoso. Muitas são as aflições do justo. Não é somente os ímpios, aqueles que não querem nada com Deus, que passam por adversidades. Os justos também passam. Muitas vezes você já se questionou, murmurou, perguntou por quê. Você procura ser um homem e uma mulher temente a Deus, observador dos seus santos preceitos. Você procura ser correto e honesto diante de tudo e de todos. E parece que quanto mais você assim tenta em viver, mais o seu caminho vai se afunilando cada vez mais e mais. Este foi um sentimento de Asaf. Asaf, ao contemplar os homens da sua época, ele ficou indignado com Deus, porque eles tinham tudo do bom e do melhor. Eram alegres, suas peles eram nédias. Nédia significa peles lustrosas, brilhantes, bonitas. Mas quando Asaf entrou dentro do templo, ele sentiu a graça, a glória e a misericórdia de Deus em sua vida. Aqueles homens tinham tudo que o mundo poderia dar, mas eles não tinham Deus em sua vida no seu dia a dia. Era apenas uma vida fantasiosa, uma vida de aparência. Mas então nós temos essa certeza do salmista,
que, independente de serem muitas as aflições dos justos, o Senhor de todas os livra. Não no nosso dia, não na nossa hora, não no momento em que nós queremos. Tudo é no dia, na hora e no momento como Deus quer, porque Ele é o autor, o Criador e o mantenedor, o nosso resgatador, e nós temos que simplesmente confiar. Quando nós estudamos a Santa Escritura, nós encontramos ali 3 grandes homens de Deus. Um chama-se Jó. Jó chegou ao ponto de dizer: eu clamo a Ele e Ele não me ouve. Eu pergunto a você, o Criador do ouvido é surdo? Um outro grande homem de Deus, chamado Daniel, ainda estava em momento de oração. Não tinha findado a sua oração. E o anjo Gabriel já estava ali do seu lado, trazendo para ele a resposta de sua oração. E o que dizer de Paulo, um grande missionário? 14 livros do Novo Testamento foram escritos por este homem. E ele diz que ele tinha um espinho na carne, e ele pediu para Deus que tirasse aquele espinho de sua carne. E o Senhor Deus disse um sonoro não, não vou tirar, a minha graça te basta. Eu e você, nós nos identificamos com quem? Com Jó, que clamamos e parece que Deus não nos ouve? Ou nós nos identificamos com Daniel, que nem findou a oração e as bênçãos já estão chegando? Ou quem sabe nós somos como Paulo, que estamos aí carregando as nossas lutas, a nossa cruz, mas tendo sobre nós a graça de Deus. Isso é algo realmente fantástico, isso é algo realmente maravilhoso. Agora, como que Deus trata as pessoas aflitas? A Bíblia nos diz, no livro de Jó, no capítulo 34, no verso de número 28, que ouve o lamento dos aflitos. Nós não servimos um Deus alheio. Nós não servimos um Deus que, como diz o Salmo 115, tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve, tem boca e não fala, tem mãos e não tocam, tem pés e não andam. Jó diz que o Senhor Deus, Ele ouve a aflição dos seus filhos. A mesma coisa ele disse um certo dia para Moisés: de fato eu tenho ouvido o clamor do povo de Israel. Só que nós temos que ter a certeza de que o Senhor sempre teve, Ele tem e terá algo superior para todos nós, no exato momento em que estivermos prontos, preparados para receber essas determinadas bênçãos. E com que sentimento contempla o Senhor os seus filhos? Quando Ele vê que eu e você, o seu povo de todos os tempos, desde Adão até aquele dia da sua volta, para buscar os teus filhos, para morar com Ele na eternidade, como que Ele contempla a cada um dos seus filhos e filhas que estão passando por lutas, por momentos adversos, desempregos, problemas de enfermidade, problemas de dívidas, problemas de relacionamento, falta de moradia, enfim, como que Ele realmente faz? O Salmo 103, no versículo de número 13, diz que, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. O Senhor Deus é um Deus que se compadece. O Senhor Deus é um Deus que tem compaixão. Basta vermos ali os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Compaixão significa você sentir a dor do próximo. É você realmente colocar-se no lugar daquela pessoa que está passando aquele momento adverso. E o Senhor Deus não é um Deus alheio, como muitos julgam, como muitos pensam, e até realmente chegam ao ponto de pregar, chamando ali, por exemplo, como alguns ensinam, sobre a chamada predestinação, que algumas pessoas vieram ao mundo realmente para serem salvas, em contrapartida outras vieram para se perderem. Veja só, isso realmente não tem base bíblica, isso realmente não é assim o que a Santa Escritura nos diz. Por isso que é gratificante estudarmos a Bíblia, cada dia, separar um instante das 24 horas do dia e poder então compreender o que esse Deus maravilhoso tem reservado para os seus filhos. O que sabe Ele? O que sabe Deus? E do que Ele se lembra? A Santa Palavra nos diz no mesmo Salmo 103, no verso de número 14, pois Ele conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó. Essa é a nossa estrutura, queridos.
Eu e você somos literalmente pó. Foi assim na criação. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Só que às vezes nós somos um pó que somos arrogantes, somos orgulhosos, presunçosos, vaidosos, cheios de si, indiferentes, frios e calculistas. Pobre ser humano, pobre homem, pobre mulher, pobre mortal pecador. Nós deveríamos agora, cientes de que estamos servindo a um Senhor Deus Todo-Poderoso, pedir a Ele, em nome de Jesus Cristo, e o batismo com o Espírito Santo, para que o nosso caráter, para que os nossos sentimentos e pensamentos possam ser lavados, purificados e que possamos ser pessoas reavivadas e reformadas a cada dia. E nós então estamos aí, nessa luta, nessa caminhada. Enquanto o Senhor Jesus Cristo não vem, nós estamos do lado de cada eternidade. E ninguém estará isento das adversidades da vida. Mas o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele fez uma promessa para as pessoas que se sentem oprimidas. E essas respostas nós encontramos no Salmo de número 9, no verso de número 9. No Salmo 9, verso de número 9, a palavra de Deus nos diz que o Senhor é também um alto refúgio para o oprimido. Que coisa maravilhosa! E Ele é um refúgio nas horas de tribulação. Nas horas de tribulação, muitas pessoas correm para o álcool, para o cigarro, para as drogas, querendo, quem sabe, naquele momento em que estiver com suas mentes entorpecidas, quem sabe, não lembrar das lutas pelas quais estão passando. Mas quando o efeito daquele cigarro, daquele álcool, daquelas drogas passam, o problema ainda se faz presente. Temos que nos refugiar única e exclusivamente em Deus, como nos diz o salmista, e ter a certeza de que certamente Ele nos acolhe. Que prometeu o Senhor aos seus filhos quando passassem por provas e por aflições? Ele diz, e isso está relatado no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 43 e o verso de número 2. Quando você passar pela água, eu serei contigo. Quando passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Isso é algo fantástico. Quando passares pelas águas, quando passares pelos rios, eles não vão te submergir. O povo de Israel passou pelo mar, aquelas gigantescas paredes de água. Podemos imaginar uma cena como essa? Josué, quando também passou o rio Jordão, quando o sacerdote levando a arca pisou e o rio literalmente travou e parou? E o que dizer de Ananias, Misael e Azarias, lá em Daniel capítulo 3, que foram lançados na fornalha de fogo ardente? E quando foram ser averiguados, o fogo não teve poder sobre a roupa, sobre a vida daqueles homens, nem cheiro de fumaça passou sobre aqueles homens. Essas são as promessas de Deus para os seus filhos, mas para os filhos fiéis, aqueles que realmente aceitam a sua palavra como de fato ela o é, não como muitos que infelizmente querem estudar a Bíblia e encontrar nela aquilo que eles querem encontrar, colocando na Bíblia coisa que Deus não colocou, ou até mesmo às vezes tirando da Bíblia coisas que Deus não tirou. O Senhor Jesus Cristo disse que passaria os céus e a terra, mas a palavra dele não passaria. E nesse mundo que nós vivemos, nesse mundo religioso, desse século 21, de um cristianismo, queridos, me perdoem, um cristianismo paganizado, um cristianismo sem Cristo, um cristianismo onde as pessoas realmente elas não têm a disposição de servir e buscar realmente a graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Davi disse, com referência à aflição daqueles que estavam sofrendo. Davi, ali movido pelo Senhor Deus Espírito Santo, ele falou no Salmo 119 e no verso 71, foi-me bom eu ter passado pela aflição, para que eu pudesse aprender os teus decretos. Davi, a Bíblia chama o homem de segundo o coração de Deus. A Bíblia nos diz, na boca de Davi, nos escritos desse Salmo, que foi bom eu ter passado pela luta. Foi bom eu ter passado por instantes naqueles momentos de adversidade. Somente assim, diz Davi, eu aprendi a obedecer, a respeitar os seus santos decretos. E quando afligido, ele orou por quê? Por quem? Qual foi a atitude de Davi no momento em que ele se viu realmente numa situação totalmente inadequada em sua vida?
No Salmo de número 25, no versículo de número 18, diz que o Senhor Deus considere as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Temos que ter essa convicção, queridos, que independente dos dias, meses e anos que temos de igreja, eu e você somos isso, pecadores. Pecadores arrependidos, é claro, mas que estamos aqui ainda nesse mundo. E a cada dia, infelizmente, somos cercados por esses tipos de sentimentos mundanos e carnais, e nós não estamos isentos de pecar. Nós pecamos por pensamentos, nós pecamos no olhar, nós pecamos no ouvir, nós pecamos no falar, nós pecamos no tocar. Precisamos realmente nos vigiar, vigiar as janelas da alma. A janela da alma são os olhos. O Senhor Jesus Cristo disse que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Mas se os nossos olhos forem maus, quão grande treva será o nosso corpo. Sabe, queridos, precisamos ter essa convicção e essa certeza de que mesmo em momentos adversos da vida, pelo qual nós estamos passando, nós temos que ter a sabedoria de que não estamos ao léu, que um anjo de Deus acampa-se ao redor daqueles que o temem, o guarda e o livra. Que você possa buscar em Deus refúgio, que você possa buscar em Deus segurança, que você possa buscar em Deus verdade ímpar, que somente Ele pode te dar. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja um fato verdadeiro em sua vida. E eu peço a você, se inscreva no nosso canal, dê um like, dê um positivo, dê um joinha e divulgue esse santo trabalho para que o nome de Deus seja honrado e seja glorificado. Que a paz de Deus seja com todos vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.